Justiça pela fé. Estaremos fazendo alguns estudos sobre este tema de profunda relevância para a Igreja. Por mais que se estude, por mais que se explore, por mais que se trate da questão, ainda assim percebemos a ausência de aspectos que constitui-se no fundamento mesmo do tema. Razão pela qual nos sentimos movidos a discorrer com a nossa audiência. É um tema maravilhoso. Né? E quando bem compreendido, apresenta-se como uma grandiosa bênção para a Igreja. Bom, justiça pela fé, a palavra. É o primeiro subtema de nossas considerações. Em Romanos 10, 17, nós lemos o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não temos como falar sobre justiça pela fé se, no aspecto que se refere à fé, não partimos da premissa que dá toda a sustentação ao tema como um todo, a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não pode ser qualquer palavra. Tem que ser a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus. Porque ela encerra a sua autoridade em função de sua procedência, isto é, origem celeste, divina, espiritual. É o único meio de termos uma fé genuína, verdadeira, sadia. Ainda em Romanos 10, 10 nós lemos: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É quando ouvimos a palavra que gera a fé, é que temos a oportunidade de crermos com o coração para a justiça. Mas é suficiente crer para alcançar a justiça que vem pela fé? Não. É necessário, com a boca, confessar esta crença para a salvação. É por isso que nenhum grama, tá, da palavra de Deus, quando ouvida pela fé, deve ser deixada de ser confessada pela boca. Porque o crer é algo interior e o confessar é algo exterior. Você está externando aquilo que está crendo. Tem que ser dado testemunho. Concorda? Então, ouvir, crer e confessar. Pela palavra do Senhor Jeová foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmos 33, versos 6 ao 9. Como foram feitos os céus e todo o exército colocado nos céus? Pela palavra do Senhor Jeová. Ele falou e tudo se fez. A palavra por si carregava todo o poder que materializava-se
naquilo ensejado. Mandou e logo tudo apareceu. Que coisa maravilhosa, não é? Que poder carrega a palavra de Deus. Falou, tudo se fez. Mandou, tudo apareceu. Esta é a palavra da fé. Da fé que leva o coração a crer para a justiça e a confessar com a boca. Por isso que lá em Gênesis, o capítulo da criação, nós vamos ver por várias vezes o quê? E disse Deus: haja luz e houve luz. E disse Deus: haja separação das águas e houve. E disse Deus: ajuntem-se as águas num lugar e apareça a porção seca, e assim por diante. É o poder da palavra de Deus, tá? Que está encerrada nas Escrituras Sagradas, sendo o primeiro destes livros escrito por Moisés. E Moisés escreveu Jó. Gênesis fala da criação. Jó aborda detalhes da criação, a funcionalidade dos feitos de Deus. Tudo é a palavra de Deus, como Moisés bem coloca em Jó, o Todo-Poderoso. Amém? Prossigamos. Veja que quando o Filho de Deus se manifesta dentre os homens, houve uns poucos, dentre eles, por exemplo, o centurião de Cafarnaum, que reconheceu em Cristo o poder e a autoridade divinos. Tanto é que quando Cristo se dispôs a atender o pedido de ir curar o seu servo, o que foi que ele disse? Não, por favor, dize uma palavra. Está em Lucas 7:7. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e sou homem que tem pessoas debaixo da minha autoridade. Eu digo, vai e ele vai, vem e ele vem. Eu digo ao meu servo, faz isto e ele faz. Poder da palavra, que encerra a autoridade. É nisso que reconhecemos a autoridade do grande Criador. Porque a sua palavra encerra poder. Agora, já que falamos sobre o Filho, o que nós lemos em João 1, de 1 a 3? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que princípio é esse com respeito ao Verbo? Este princípio é aquele de Miqueias 5:2, que tem que ver com os tempos antigos, com os dias da eternidade, quando nada ainda havia sido feito. O Verbo já o era, já o existia, como palavra audível do Deus Altíssimo. E o Verbo estava com Deus, de acordo com João 1,18, no seu seio. Ou seja, porque o Verbo estava com Deus? Porque o que era a palavra audível expressa pela boca de Deus que procedia de seu interior, de seu seio. Todavia, vai haver um momento nos dias da eternidade, como Miqueias 5:2 bem coloca, que ele vem e procede de Deus como pessoa distinta. Portanto, não confundamos as pessoas do Pai e do Filho. Pai é Pai, Filho é Filho. É por isso que o quê? O Verbo era Deus. Como o Verbo era Deus? O Verbo era Deus de acordo com João 10:30.
Eu e o Pai somos um. Um em quê? Em natureza, caráter e propósito. Deus é Elohim no hebraico. E Elohim é um plural de atributos, não de pessoas. Não confundamos a suprema posição do Pai como o Altíssimo, como o majestoso, com a pessoa do Filho. O Pai é o Todo-Poderoso. O seu Filho é o Poderoso por direito de herança e por mérito de conquista. Sim, sim. 1 Coríntios 15, versos 20, 21, 22 em diante, até o 28, 29, nos deixa isso claro. Não é momento de eu explorar esses aspectos. Estamos apenas dando algumas pinceladas. Quando formos tratarmos do tema divindade, aí nós vamos explorar a fundo. O que eu quero deixar bem claro é que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus nos seus devidos aspectos. Tá? Cristo, então, detém natureza divina e se é divino, detém-se deidade. Agora, é claro, deidade no sentido de atributos de poder, não no sentido de pessoa única com o Pai. Pessoa distinta. Compreende? Pessoa distinta. Bom, vamos aprofundar então o que estamos afirmando? Em Hebreus 1, de 1 a 3, nós lemos: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Sim, Pai e Filho operaram na criação. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, ele estava falando de si e de seu filho, pessoas distintas. Havendo Deus falado, falou a palavra, constituiu herdeiro, porque filho é filho. Hebreus 1 fala de Cristo como filho de Deus e Hebreus 2 fala de Cristo como filho do homem. Seja como for, ele uniu a divindade à humanidade. O qual é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja, resplendor da glória do Pai. Nós fomos criados à semelhança do Pai. Cristo é igual ao Pai. Miguel, que significa quem é igual a Deus? Somente o Filho de Deus. Ele é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. É por isso que o quê? Quando os homens viam Cristo, viu o Pai. O quê? A glória, o poder, a pureza. Não a pessoa do Pai, porque a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho, que é unigênito, o revelou. Percebe? Porque somente Cristo, como Filho, podia revelar o Pai, porque ele era o único que detinha igualdade, natureza, caráter e propósito. Bom, o fato é que o quê? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Palavra. A ênfase nossa aqui é a palavra. E o que Cristo faz? Faz por si mesmo a purificação dos nossos pecados e assenta-se à destra da majestade. A majestade assenta-se no trono e o seu filho está à sua direita. Que coisa maravilhosa, não? Mas a ênfase é o quê? Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 48. Deus não é homem para que minta. A ênfase nossa aqui é o quê? O fundamento da fé, a palavra. Seja como verbo nos dias da eternidade, como voz audível de Deus, seja como porta-voz de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento, porque Deus falava pelo Filho, seja o Filho encarnado, que continua sendo o quê? O Espírito de vida, a palavra. Olha como tudo se linka. Esse tema é maravilhoso, justiça pela fé ou justificação pela fé. Eu vou trazer pepitas maravilhosas para vocês. Vão se inscrevendo, vão compartilhando e vão apoiando o nosso trabalho também, tá bom? O fato é que esta é a palavra da fé que pregamos. O nosso ministério com mais de 20 anos, quem nos conhece sabe, nós prezamos pela pregação da palavra. Como sempre, nós matamos a cobra, mostramos o pau e a cobra morta. Quem nos conhece vai entender o que nós estamos dizendo, amém? Então, tá aí, Romanos 10:8. Até o nosso próximo estudo. Deus abençoe, medite nestas coisas. Creia na
palavra. O poder da palavra. Sermão em Cristo, Alexandre Botelho.